quando você chegou aqui, que você foi pra esse primeiro trampo aí, você assustou com o trampo? Era o que você esperava? O que é? Como é que foi quando você chegou? Cara, perto do que eu já tinha encarado em Londres, Foi moleza. eu achei que não foi moleza, mas eu falei, já passei coisa pior aqui, dá pra mim aguentar. Foi fácil? Não. Você tá lá até hoje? Tô, você falou? tô no e aí, mesmo que lugar trampo que é? até Que faz hoje. o quê? Sabe aquele condensador, um chipzinho lá que vai em aparelho de celular, vai em aparelho eletrônico, freio ABS, é uma peça minúscula que a gente precisa de uma lupa aumentada em 10 vezes para poder ver a peça. Não, eu opero, eu embalo as peças. Quem faz as quenças lá nesse caso são as mulheres. Aí eu opero, tem um setor que eu opero 10 máquinas, outro setor que eu opero 8 máquinas, depende o tamanho da peça. Eles diminuem a quantidade de máquina. Mas no começo foi um pouco estranho, sim, não vou dizer que não, mas eu botei na minha cabeça que eu ia dar conta, até porque, como já mencionei pro Vandinho anteriormente, eu vim pro Japão, eu não podia errar, cara. Sabe quando você fala assim, eu tenho que dar o bote certo? Então, mesmo sofrendo, mesmo na dificuldade, eu tinha que acertar naquele trampo ali, porque eu não podia correr o risco. Cheguei meio quebradão aqui, meio sem grana, né? E é bom que aqui você tá regular, né? Porque você tem visto, você tá aí, né? Tá dentro da regularidade do país, né? Então... Hoje em dia, quando eu vejo e comparo essa situação, antes, quando eu tava na Inglaterra, eu tinha medo de pegar um ônibus e ir no centro, de fazer alguma coisa, de alguém me reconhecer no meio da rua e me levar embora. Hoje não, velho. Hoje a gente sai na rua de peito aberto, né? Mas graças a Deus, depois que eu cheguei no Japão, que também eu desenvolvi a árvore genealógica da minha família, consegui regredir meus parentes, peguei o passaporte português, né? Hoje em dia, se eu quiser também partir de novo para a Europa, consigo viver em 27 países legalmente igual eu vivo aqui no Japão. Você puxou o antepassado seu e deu entrada daqui do Japão no passaporte, na nacionalidade. Para pegar o passaporte, tem que fazer a nacionalidade? Nacionalidade portuguesa, né? Eu fiz todos os trâmites no Brasil. Ah, no Brasil. Achei toda a documentação, só que eu não tinha dinheiro, né? Mas que documento precisa para tirar isso aí? Cara, você precisa ver... Dos avôs? Você precisa ver qual é o europeu. O avô, o bisavô, o trisavô... Que nasceu, né? Você tem que ver qual deles que veio da Europa. Aí você tem que juntar uma documentação ali da sua família até você chegar naquele cara, né? O meu, no caso, era para ter o italiano. Eu também, eu sou de italiano. Meu tio pegou, meu primo pegou, tudo foram. Aí ficaram em Londres, ficaram em Irlanda, tudo legal. A diferença é que hoje Londres já não pode mais com esse documento. Mas antes podia, né? Londres saiu vocês devem ter visto falar fez o Brexit lá, saiu da União Europeia, né? Então Londres está fora hoje em dia. Mas hoje eu ainda posso viver em 27 países legal, igual a gente vive aqui no Japão. Eu, minha esposa e meu filho. A diferença é que tanto o meu filho como minha esposa, eles pegam o passaporte também. Aqui a gente pega só pega visto permanente e vai renovando. Se pegar o permanente, não precisa mais. Mas a diferença da minha família agora para da minha esposa é essa, que se ela quiser também, ela tem direito de pegar o passaporte a partir do 3º ano de casamento. E você não pensa em morar para esses lados lá, agora que você é legal? Tenho muita vontade. Eu já convidei minha esposa, até porque eu tenho um menino de 6 anos. Minha vontade era voltar hoje para Irlanda para alfabetizar ele e o menino em inglês, né? Hoje ele está sendo alfabetizado em japonês, que ele estuda em escola japonesa, não estuda em escola brasileira, não. Então a gente conversa com a minha esposa, assim, mas a vontade ainda de voltar para o Brasil ainda é maior do que ir para outro lugar. Hoje... O plano é, se a gente ir embora hoje ou amanhã, ainda é ir pro Brasil, nem que seja uma temporada, ver como tá, e se precisar a gente ir para lá. Mas em questão de futuro pro filho, assim, sem dúvida nenhuma, com todo respeito ao Japão. Devo tudo que eu tenho, até esse documento consegui aqui no Japão através do meu trabalho. Eu levantei a documentação no Brasil, mas aqui que eu paguei. Mas em questão de futuro, se eu levasse meu filho para a Europa, hoje em especial na Irlanda, para alfabetizar ele em inglês, com certeza, quando ele fizesse 18 anos, ele ia ter um futuro assim profissional,
melhor do que se ele ficar aqui no Japão, né? Mas nossa intenção ainda hoje é voltar pro Brasil pelo menos uma temporada para ver se a gente não se adaptar, vamos ver o que faz. Você tá 4 anos direto aqui sem voltar? Eu tô 4 anos direto aqui, eu nunca voltei. A diferença é que quando a gente veio sozinho, eu e minha esposa, deixou o menino, cara. E deixou ele lá 1 ano e pouco. É difícil, hein? Então, eu tava falando pro Vandinho isso daí. Hoje em dia, se alguém me perguntar, eu falo, não faz, cara. Claro que a gente não entende a realidade de cada um. Eu fiz o que eu precisei. Mas é igual você, vários fizeram. Eu fiz o que eu precisei, cara, mas hoje, colocando no papel, eu não sei se foi a decisão correta, sabe? Eu melhorei de condições em relação ao que eu tava vivendo no Brasil, sem dúvidas. Consegui fazer coisas aqui que eu não teria feito no Brasil. Mas eu não sei se eu consigo preencher essa lacuna. Tinha quantos anos, moleque? 2 para 3. Ele não... Quando hoje eu falo com ele assim, ele fala pra mim, eu não sabia que eu tinha pai. Cara, isso me mata. Isso aí eu vejo que não tem dinheiro. Mas você deixou ele lá com 2... Sogra, é. Com 2, 3 anos e buscou depois de quanto tempo? Depois de 1 ano e meio. Então você buscou, ele já tá com uns 4 e pouco. 4 anos e meio. 5. 5 anos. É, porque o que aconteceu? A minha esposa foi buscar ele em abril de 20. Quando ela chegou lá, ela ia voltar tipo dia 10 de abril. O Japão deu aquele bloqueio dos brasileiros de 3 de abril da pandemia. Ela teve que ficar 1 ano lá. Então eu fiquei aqui nesse prazo. Perdeu passagem, perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí eu fiquei. Caralho, embaçou o rolê tudo. Devolveram um pouquinho de dinheiro só a agência, né? Mas perdeu tudo. E nesse prazo eu fiquei sozinho aqui no Japão. Aí, imagina um cara trabalhando sozinho, solteiro, com despesa de casado. Foi aí que eu tive que me readaptar, né, meu? Sair do meu aparto. Tem um amigo meu lá, o seu Milton, que tem em casa. Ele me cedeu um quarto lá na casa dele. Vou sempre ser grato. Fui pra lá, vendi meu carro, vendi tudo. Fiquei... Esse ano foi como se eu tivesse começado do zero. Fiquei andando a pé ali, pedalando 7 quilômetros para ir trampar de bike para mim poder aguentar as pontas nesse ano que a minha esposa ficou fora, né? Aí ela voltou, era para voltar em abril de 20, ela chegou aqui em abril de 21, cara. Aí ele já entrou direto na creche. Hoje a gente vejo meu filho hoje, ele tá no primeiro ano do Shogaku, né? Começou em abril. Quando eu vejo aquele cara lá numa escola japonesa, só ele de brasileiro, velho. O cara não falava uma palavra em japonês.